O que faz algumas pessoas serem naturalmente seguidas e outras ignoradas? Será apenas carisma ou existe algo mais profundo por trás dessa influência? Ao longo da história, algumas figuras dominaram a arte da liderança e persuasão de forma quase invisível. E um dos maiores estudiosos desse fenômeno foi Nicolau Maquiavel. Em sua obra O Príncipe, ele revelou os segredos do poder e da influência, estudando como os grandes líderes conquistavam e mantinham seu domínio. Mas antes de qualquer julgamento, é importante esclarecer que este vídeo não trata de manipulação destrutiva ou enganosa. Pelo contrário, o objetivo aqui é entender os mecanismos psicológicos que fazem as pessoas seguirem um líder sem resistência. Saber como essas dinâmicas funcionam pode ser a diferença entre ser ouvido e respeitado ou ser constantemente ignorado. Afinal, em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos ou na política, aqueles que dominam a arte da influência têm muito mais chances de alcançar seus objetivos. E não se trata de sorte ou acaso, mas sim de estratégia e inteligência emocional. Então, como podemos aplicar esses princípios de forma ética e eficaz? Prepare-se para entender os segredos do poder e da influência como nunca antes. A inteligência maquiavélica é a habilidade de influenciar, persuadir e liderar com estratégia. Diferente do que muitos pensam, esse conceito não se trata de manipulação maldosa, mas sim da compreensão profunda da natureza humana e do uso desse conhecimento para navegar pelas interações sociais de maneira eficaz. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, descreveu como os grandes líderes da história conseguiram se manter no poder ao entenderem os jogos políticos e emocionais ao seu redor. No dia a dia, essa inteligência está presente em diversas situações, desde um empresário que negocia contratos vantajosos até um professor que sabe manter a atenção dos alunos, líderes políticos, influenciadores digitais e até amigos carismáticos usam consciente ou inconscientemente princípios maquiavélicos para ganhar a confiança e a lealdade dos outros. Quem domina essa arte sabe como moldar percepções, construir conexões e criar influência de forma quase imperceptível. Isso significa que a inteligência maquiavélica não é sinônimo de enganação. Pelo contrário, trata-se da capacidade de agir com estratégia em vez de impulsividade, compreender como as pessoas pensam e tomar decisões que beneficiam tanto a si mesmo quanto aos outros. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para criar oportunidades, fortalecer relacionamentos e alcançar objetivos de forma mais eficaz. Portanto, desenvolver essa inteligência não significa se tornar uma pessoa fria ou manipuladora. Significa aprender a se posicionar no mundo de maneira calculada, evitando ser passado para trás e sabendo exatamente como influenciar os outros sem que isso pareça forçado. E a primeira lição essencial para isso é entender que a forma como as pessoas te percebem pode ser tão ou mais importante do que quem você realmente é. A forma como os outros te percebem determina, em grande parte, como eles irão reagir a você. Psicologicamente, tendemos a seguir e respeitar aqueles que demonstram poder, confiança e controle. A comunicação não verbal, como a postura, o tom de voz e a linguagem corporal, influencia fortemente a impressão que causamos. Antes mesmo de dizermos algo, já estamos enviando sinais que definem como seremos tratados. Se você entra em um ambiente curvado, falando baixo, e evitando o contato visual, inconscientemente será percebido como alguém inseguro ou sem influência. Por outro lado, uma postura ereta, um olhar firme e uma voz segura transmitem imediatamente autoridade e presença. Pessoas carismáticas dominam esses aspectos naturalmente, mas qualquer um pode desenvolvê-los com treino e consciência. Além da presença física, a coerência entre suas palavras e ações reforça sua credibilidade. Líderes respeitados sempre projetam uma imagem alinhada com seus valores e intenções, fazendo com que os outros confiem neles sem precisar questionar. Se suas ações contradizem seu discurso, sua influência se desfaz rapidamente. Por isso, é fundamental cultivar uma imagem consistente e autêntica. Exemplos práticos desse princípio podem ser vistos em qualquer contexto. No trabalho, um chefe que se comporta com segurança inspira mais respeito. Em grupos sociais, a pessoa que fala com firmeza e mantém o controle da conversa, geralmente é a mais ouvida. Ajustar como você se apresenta ao mundo é um dos primeiros passos para que os outros naturalmente te enxerguem como alguém digno de ser seguido.
Maquiavel ensina que um líder nunca deve ser totalmente previsível. O mistério, quando bem utilizado, desperta curiosidade e faz com que as pessoas te observem com mais atenção. Se você revela tudo sobre suas intenções e pensamentos, perde o fator surpresa e se torna facilmente manipulável. Já aqueles que mantêm uma certa reserva sobre suas motivações criam um campo de respeito ao seu redor, pois ninguém sabe exatamente o que esperar deles. Essa estratégia é usada por grandes líderes e figuras de autoridade ao longo da história. Eles compartilham apenas o necessário, sempre deixando algo no ar, o que obriga os outros a interpretá-los e tentarem decifrá-los. Essa incerteza dá poder, pois coloca quem observa em uma posição de atenção constante. Quando os outros não conseguem prever completamente suas ações, evitam subestimá-lo e o enxergam como alguém estratégico e difícil de manipular. Uma maneira prática de aplicar esse princípio no dia a dia é não expor todos os seus planos e pensamentos logo de início. Por exemplo, se você está trabalhando em um novo projeto ou estratégia, não revele tudo de uma vez. Compartilhe informações de forma gradual e seletiva, sempre deixando espaço para o inesperado. Isso gera respeito e faz com que os outros valorizem mais suas decisões e posicionamentos. Além disso, manter o mistério também significa saber escolher suas palavras com cuidado. Evite falar demais ou se justificar excessivamente. Pessoas que falam menos e de maneira mais objetiva tendem a ser vistas como mais inteligentes e influentes. Ao dominar essa arte, você se torna alguém cuja presença é notada e cujas palavras carregam peso, simplesmente porque não são facilmente previsíveis. As pessoas são naturalmente atraídas por histórias. Quem domina a arte de contar e moldar narrativas tem o poder de influenciar como é visto e lembrado. Maquiavel entendia que não basta apenas ser competente ou carismático. É necessário que sua trajetória seja contada de uma maneira que desperte admiração e respeito. Grandes líderes, desde governantes até influenciadores modernos, constroem uma imagem baseada em narrativas bem elaboradas, reforçando suas qualidades e minimizando suas fraquezas. Para controlar a história que contam sobre você, é essencial definir a imagem que deseja projetar. Isso significa escolher cuidadosamente quais aspectos da sua vida, personalidade e conquistas serão destacados. Se você não molda sua própria narrativa, outros farão isso por você, e nem sempre da forma que gostaria. Pense nos líderes e empresários de sucesso. Suas histórias são sempre apresentadas como jornadas de superação, inteligência e visão estratégica, criando uma percepção de grandeza. Uma maneira eficaz de aplicar essa estratégia no dia a dia é alinhar suas ações com a identidade que deseja construir. Se quer ser visto como alguém confiável e sábio, certifique-se de agir de acordo com essa imagem. Pequenos detalhes, como a forma como você se comunica, as decisões que toma e até mesmo as pessoas com quem se associa, contribuem para a narrativa que se forma ao seu redor. A coerência entre palavras e ações é fundamental para que sua história seja convincente. Além disso, aprenda a reforçar sua narrativa por meio de pequenos relatos e exemplos que reforcem a imagem que deseja projetar. Quando falar sobre si mesmo, conte histórias que demonstrem suas qualidades sem parecer arrogante. Em vez de dizer, sou uma pessoa muito disciplinada, compartilhe uma experiência que mostre sua disciplina na prática. Quem sabe controlar sua própria narrativa se torna alguém impossível de ignorar. As pessoas resistem menos quando sentem que estão no comando das próprias decisões. Maquiavel compreendia esse princípio profundamente e ensinava que, para influenciar os outros, é preciso oferecer escolhas, mesmo que todas levem ao mesmo destino. Essa é uma técnica de persuasão utilizada por líderes, negociadores e até vendedores, garantindo que a pessoa influenciada sinta que está no controle, quando na verdade está sendo direcionada de forma estratégica. Um exemplo clássico é a forma como perguntas são estruturadas. Em vez de perguntar, você quer fazer isso? Swing. O que pode levar a um não, a abordagem maquiavélica seria prefere fazer isso agora ou depois? Diz swing, deixando a pessoa com a sensação de que escolheu livremente, quando na realidade, ambas as opções atendem ao seu objetivo. Essa técnica reduz resistências e faz com que as pessoas cooperem sem perceber que foram conduzidas. Outro ponto essencial é o uso da escassez e da urgência para influenciar escolhas. Quando uma opção parece rara ou limitada, o cérebro humano automaticamente a valoriza mais. Grandes líderes e estrategistas
sabem como criar essa sensação para orientar as decisões de seus seguidores. A ideia de que uma oportunidade pode ser perdida faz com que as pessoas se sintam compelidas a agir, acreditando que a decisão partiu delas, quando na verdade foi induzida. Por fim, essa estratégia não deve ser usada para manipular de forma desonesta, mas sim para estruturar a comunicação de maneira mais eficaz. Quando aplicada com inteligência e ética, a ilusão de escolha pode ser uma ferramenta poderosa para construir relações de influência e liderança. A reciprocidade é uma das forças psicológicas mais poderosas nas relações humanas. Quando alguém nos faz um favor ou nos concede algo de valor, sentimos a necessidade quase instintiva de retribuir. Maquiavel entendia esse mecanismo e sabia que líderes habilidosos utilizam a reciprocidade para criar lealdade e influência. Quando você oferece algo primeiro, seja ajuda, reconhecimento ou oportunidades, as pessoas se sentem naturalmente inclinadas a retribuir, muitas vezes seguindo suas direções sem perceber. Isso pode ser observado em diversas situações. Um líder carismático elogia e valoriza sua equipe, e em troca recebe comprometimento e lealdade. Um negociador concede uma pequena concessão primeiro, o que leva a outra pessoa a ceder em algo maior depois. Até no marketing, essa estratégia é usada. Amostras grátis criam uma sensação de dívida, levando clientes a comprar um produto. A chave está em fazer favores estratégicos, garantindo que a pessoa sinta uma conexão e um desejo genuíno de retribuir. Além disso, a reciprocidade pode ser usada para construir alianças poderosas. Em relações interpessoais e profissionais, ajudar os outros sem esperar nada imediato em troca cria um ciclo de boa vontade que se fortalece ao longo do tempo. Aqueles que sabem oferecer valor primeiro muitas vezes se tornam figuras de respeito e influência, pois os outros sentem uma obrigação natural de apoiá-los e segui-los. Essa estratégia é muito mais eficaz do que exigir lealdade ou respeito diretamente. No entanto, a reciprocidade precisa ser aplicada com equilíbrio. Se for usada de maneira manipuladora ou excessiva, pode gerar o efeito oposto, criando desconfiança. A verdadeira arte está em dar de maneira sincera e estratégica, sem parecer forçado. Dessa forma, a pessoa influenciada sente que seguir você é uma escolha dela, e não uma imposição. Maquiavel ensina que um líder eficaz jamais deve ser escravo das próprias emoções. No calor do momento, uma reação impulsiva pode destruir alianças, comprometer sua imagem e colocar tudo a perder. Aqueles que dominam o jogo do poder sabem que a paciência e a frieza são armas estratégicas. Um líder que mantém a calma diante de desafios transmite força, enquanto aquele que reage impulsivamente demonstra vulnerabilidade e falta de controle. O segredo para essa postura está na observação e no planejamento. Antes de reagir a uma provocação ou tomar uma decisão movida pela raiva, pare e avalie. Qual é o verdadeiro objetivo da outra pessoa? O que você realmente ganha ao responder de imediato? Muitas vezes, o silêncio estratégico ou uma resposta calculada tem mais impacto do que uma explosão emocional. Maquiavel sabia que, em muitas situações, a verdadeira vitória não está em vencer uma discussão, mas em manter sua posição intacta. Uma técnica poderosa para desenvolver esse autocontrole: distância emocional. Quando algo o irritar, imagine que você é um espectador observando a cena de fora. Esse distanciamento permite analisar a situação com objetividade, sem ser arrastado pelo turbilhão de emoções. Muitos líderes bem-sucedidos praticam essa habilidade diariamente, antecipando possíveis desafios e treinando sua mente para não ser facilmente abalada. Além disso, a inteligência emocional não significa apenas controlar a própria raiva ou frustração, mas também saber usar as emoções dos outros a seu favor. Pessoas impulsivas são previsíveis, e quem as observa pode manipulá-las facilmente. Ao manter a serenidade, você se torna um jogador estratégico, que decide quando e como agir para obter o melhor resultado. No fim das contas, quem controla suas emoções controla também o jogo da influência. Maquiavel fez uma das afirmações mais polêmicas da história do poder: é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Isso porque ele entendeu que as pessoas respeitam aqueles que demonstram força e consistência, enquanto a simpatia excessiva pode ser vista como fraqueza. No entanto, a verdadeira arte da influência
está no equilíbrio entre autoridade e carisma, garantindo que os outros sigam sua liderança sem ressentimentos. O medo pode gerar respeito e obediência, mas usado de forma errada, cria resistência e desejo de vingança. Um líder que governa apenas pelo medo acaba isolado, pois as pessoas obedecem por obrigação, não por lealdade. Por outro lado, aquele que busca apenas ser amado corre o risco de perder a autoridade, pois muitos confundem gentileza com permissividade. A chave está em saber quando impor respeito e quando gerar conexão emocional. Grandes líderes da história dominaram essa dualidade. Napoleão inspirava admiração e temor ao mesmo tempo. Steve Jobs era respeitado por sua genialidade, mas também temido por suas exigências. Ambos entenderam que não se trata de escolher entre ser temido ou amado, mas sim de saber dosar cada aspecto conforme a situação. Em momentos críticos, impor respeito é essencial. Já para criar lealdade e engajamento, demonstrar carisma e humanidade pode ser um trunfo poderoso. Na prática, isso significa agir com firmeza quando necessário, sem perder a empatia. Se um líder precisa tomar uma decisão difícil, ele deve transmiti-la com convicção, sem hesitação, mas também sem crueldade gratuita. A autoridade não vem da agressividade, mas da clareza e da segurança na própria posição. Ao dominar essa arte, você se torna alguém que as pessoas seguem não apenas por obrigação, mas porque reconhecem em você uma liderança natural e incontestável. Ao longo deste vídeo, exploramos os princípios da inteligência maquiavélica e como a influência pode ser cultivada de forma estratégica. Maquiavel não via o poder como algo maligno, mas como uma ferramenta que pode ser usada para moldar o destino. A verdadeira questão não é se você manipula ou não, mas se está consciente dos mecanismos que regem as interações humanas. Afinal, em qualquer grupo social, sempre há aqueles que lideram e aqueles que seguem. Os princípios abordados mostram que influência não é apenas uma questão de sorte ou carisma nato. Construir uma imagem de respeito e mistério, controlar a narrativa sobre si mesmo, oferecer a ilusão de escolha e equilibrar medo e amor são habilidades que podem ser desenvolvidas. Quando aplicadas com inteligência e ética, elas tornam qualquer pessoa naturalmente seguida e respeitada, seja no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal. A diferença entre quem domina sua realidade e quem é constantemente manipulado por ela está no conhecimento dessas leis sutis do comportamento humano. Quem ignora essas regras acaba sendo influenciado sem perceber. Já aqueles que as compreendem podem usá-las para criar oportunidades, construir relacionamentos sólidos e alcançar seus objetivos sem precisar recorrer à força bruta. A verdadeira persuasão acontece quando as pessoas escolhem segui-lo porque acreditam que isso é o melhor para elas. Agora, a questão que fica é: você quer ser um jogador ou apenas mais uma peça no jogo? A escolha está em suas mãos. Se gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo a desenvolver sua inteligência estratégica, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Aqui você encontrará mais insights sobre como entender e usar o poder ao seu favor.